Muito bem, de volta com Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. A primeira derrota da Águia na era Jorge Castillo, enfim, aconteceu, né? E aí em pleno Martins Pereira. O João Delfino vai te contar a história do jogo contra o Sertãozinho. As imagens são do fofinho Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Invicto desde a quinta rodada e já classificado, mas de olho no quadrangular, o São José recebeu o Sertãozinho no Martins Pereira para fechar a primeira fase da Série A2. Nas arquibancadas, a torcida compareceu. Quase 4.000 torcedores. No início do jogo, todos eles viram o São José repetir o bom desempenho dos últimos jogos. Com menos de 2 minutos, Helder Sá tirou o gol de Luiz Otávio embaixo da trave. E Lucas Reis quase abriu o placar no lance seguinte. Só que, para a tristeza da torcida joseense, já virou rotina o time levar gol no começo das partidas em casa. Denner fez boa jogada e serviu o Matheus Prado, que fez um belo gol. Aos 8 minutos, 1-0 Sertãozinho. O gol deu confiança aos visitantes. Parecia que era o touro dos canaviais que estava jogando em casa. Aos 28 minutos, lance capital do jogo. Matheus Rocha caiu na área e o árbitro João Vitor Gobi não teve dúvida e apontou a marca da cal. Pênalti para o São José. Enquanto o próprio Matheus se preparava para bater, o árbitro foi conversar com o assistente e surpreendeu todo mundo quando anulou a marcação. É claro que a torcida protestou muito. Nessa brincadeira toda, Alain Stence ainda foi expulso no banco de reservas por reclamação. O jogo ficou nervoso. A Águia não criou mais nada na primeira etapa, a não ser essa finalização para fora de Juan, que nem levou tanto perigo. Intervalo de jogo com o Sertãozinho na frente. Na volta para o segundo tempo, Jorge Castilho mexeu 3 vezes. Michael Paulista, Rodrigo Carioca e Pedro Arthur entraram. Logo no primeiro lance, quase que Carioca conseguiu empatar depois do cruzamento de Felipe Borges. Mas aos 9 minutos, em outro cruzamento de Felipe, Pedro Arthur aproveitou e fez um golaço, tudo igual no Martins Pereira. A Águia do Vale veio para cima. Parecia que a virada era questão de tempo, mas não foi bem assim. Em uma aula de contra-ataque, o Sertãozinho voltou à frente, mais uma vez com o camisa 10, Matheus Prado. Depois do balde de água fria, o São José até tentou, mas esbarrou em um adversário guerreiro, que com a vitória garantia a classificação. Cristiano, que também saiu do banco, chegou a empatar o jogo, mas ele estava impedido. Nada que o São José tentou funcionou na reta final, e ficou por isso mesmo. Fim de jogo do Martins Pereira, vitória do classificado Sertãozinho e definição para a Águia na tabela. Primeira fase finalizada em 4º lugar. Foi um jogo abaixo do que nós esperávamos, mas um jogo que foi feito para ganhar e jogo que aconteceram algumas coisas que é até difícil de ficar falando. Não ganhamos, podemos ter ganho em casa, o cenário era para isso, só que existem coisas no futebol que a gente não consegue controlar e nem explicar. No grupo da Águia, para a segunda fase, estão Ferroviária, o próprio Sertãozinho e o Juventus. Na outra chave, Água Santa, Ituano, Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Curiosamente, o São José não venceu nenhum time de sua chave na primeira fase. Já no outro grupo, venceu todos os adversários. É uma segunda fase, é um novo campeonato, são ânimos diferentes, são situações diferentes. Nós temos muito ainda a crescer na competição e eu falava isso já em algumas entrevistas anteriores. Nós temos uma margem de evolução ainda e eu espero que essa margem de evolução chegue nessa segunda fase para que a gente possa buscar o objetivo que é a classificação. Acredito que a gente pode fazer diferente, né? E a gente vai fazer diferente, o objetivo nosso é esse. E se em alguns momentos aí o São José teve situações durante o campeonato que teve alguns tabus, por que a gente não pode também vencer esses times que a gente não acabou não vencendo? Para os supersticiosos, no último acesso do São José, lá em 2023, da Série A3 para a Série A2, a equipe também trocou de técnico na competição,
O treinador que chegou fez uma campanha que classificou o time com antecedência e encerrou a primeira fase naquele ano contra o Sertãozinho. E o Touro dos Canaviais também venceu por 2-1. Agora, em 2026, o filme se repetiu o mesmo até então. Só que agora o que o time espera é que o quadrangular e depois o acesso também aconteçam. Não sou supersticioso, porque eu acredito no trabalho, eu creio em Deus e acredito no trabalho. Mas os números estão aí, a superstição está aí, pro futebol é uma coisa que está muito presente, né? Mas eu acredito muito em Deus e confio muito no trabalho. Então é assim que a gente pensa, mas que é interessante, é interessante. Pois é, Paulito, a primeira derrota ela veio, derrota nunca é bom, mas vamos considerar que se tinha um momento certo para perder, que fosse agora já de uma vez, que não mudou muita coisa. E no frigir dos ovos, a gente vai rever aqui os grupos. O João já falou na matéria, mas a gente vai rever aqui os grupos onde exatamente o São José está e tudo mais. Eu acho que não foi tão ruim assim não para o São José. Claro que não é legal você ir para a próxima fase com uma derrota nas costas. Provavelmente vai enfrentar o Sertãozinho já na abertura da segunda fase. Eles vão vir com a moral alta. Pô, ganhamos lá, então aqui nós vamos arrebentar e tal. Então tem esse lado também. Mas eu acho que no frigir dos ovos, na classificação final, não foi tão ruim assim não. Sem dúvidas, Vieira, moralmente a derrota é ruim, ainda mais que o São José estava embalado dentro da competição, mas acredito que isso também não vai impactar na questão de desempenho do time, né? O São José perdeu sim para o Sertãozinho, mas produziu muito, poderia ter ganhado, teve lances questionáveis que ocorreram também durante o jogo. Então acho que por questão de desempenho, questão de atitude, questão de tentar buscar e ganhar o jogo, o São José teve isso dentro de campo, tanto que o Joãozinho até citou na matéria, né, que a virada era questão de tempo, mas o Sertãozinho foi eficiente. O Sertãozinho soube aproveitar as chances que teve e isso refletiu também no placar, Vieira. Pois é, e Paulito, um lance que chamou a atenção, obviamente quem acompanhou, quem também não acompanhou, porque o pessoal estava divulgando, foi um lance de pênalti do São José, que o árbitro marcou com total convicção, aí o Bandeira chamou ele para conversar, o quarto árbitro também foi lá, conversou e ele voltou atrás na marcação, lembrando que na Série A2, pelo menos nessa fase aí, não temos VAR. Matheus, coloca pra gente aí em tela cheia que a gente vai dar uma olhada se realmente foi ou não pênalti. Olha só, o Matheus Rocha foi ali, ó, houve a disputa de bola. O Lucas vai até, ele aproximou ali, ó. É um lance difícil, é um lance inconclusivo. A nossa imagem está melhor do que o da transmissão. Eu acho, Paulito, que não pegou pé com pé. Eu acho que o jogador do Sertãozinho, ele passou reto ali no pé com pé, mas eu acho que houve um toque. Se teve um toque ali, o toque de, sei lá, de quadril com quadril, ainda tem um braço esquerdo ali que acabou resvalando, que eu não sei se era suficiente para poder derrubar. Eu acho que o Matheus Rocha sentiu o toque ali, ó. O Matheus está frisando bem, ó. Vai soltando, Matheus, isso. Vai soltando, ó. Eu acho que o pé do jogador passa direto. O Matheus está fazendo legal. Obrigado, Matheus. Aí, ó. O pé acho que passou direto. Aí segue, Matheus. Aí você olha, me parece que houve o contato ali de quadril com quadril. Sabe, ali, talvez um braço ali, o braço esquerdo do marcador do Sertãozinho, que obviamente não foi suficiente para derrubar, mas houve o toque, talvez o Matheus Rocha, claro, que valorizou, sentiu o toque, se jogou. Não tinha por que ele cair, porque ele já tinha feito o drible, né? Ele parou, né? Se houve um toque no pé, muito sutil, que eu acho que não resultaria em nada, não. Mas o que estranho é o seguinte, o árbitro estava próximo do lance, ele marcou com total convicção. Jogadores do Sertãozinho nem reclamaram muito com o árbitro, eles reclamaram mais, foi com o Bandeira. E aí eles foram conversar, e aí o Bandeira mesmo que anulou o pênalti marcado. Não me lembro de um pênalti assim, sem VAR, voltar da forma que voltou. Mas o São José também não reclamou muito na coletiva, o próprio Jorge Castilho não falou nada, o Matheus Rocha que foi para a coletiva também não falou, mas é um lance curioso, um lance que teoricamente poderia ter prejudicou ou não, porque é um lance inconclusivo, Paulito.
Sem dúvidas, Vieira. Analisando o lance, dá para ver que o Matheus Rocha ele puxa a bola e o jogador do Sertãozinho que estava em velocidade acaba tendo um encontrão, assim. Mas é um encontrão, acho que de jogo, de contexto, e também não foi tão suficiente assim para poder derrubar o jogador do São José. Eu acho que o Matheus Rocha, ele percebeu que o jogador do Sertãozinho estava meio desorientado ali, vindo com tudo, e cavou, né? Deixou também o corpo para poder receber o toque. O Bandeirinha tinha uma visão um pouco melhor ali dentro de campo, né? Não estava encoberto. Na hora que foi trocar ideia com o juiz acabou considerando e levando a opinião dele como a decisão. Faz parte, um pênalti não marcado aí para o São José, mas eu acho que assim, é uma derrota que é ruim, moralmente é ruim, mas na questão de cabeça, de evolução, acho que o São José está no caminho certo, Vera. Com certeza. Vamos ver como é que foram os jogos da última rodada, que decretou aí os 8 classificados e também os 2 rebaixados. Inter de Limeira e Juventus classificado, 2-1 para o Juventus, né? Santo André 4-2 no São Bento, esse jogo não valia nada, o São Bento já estava rebaixado, Santo André não tinha chance, Taubaté rebaixou o Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente começou vencendo a partida, logo na sequência, Taubaté empatou, o Grêmio Prudente com esse empate foi rebaixado. 15 de Piracicaba goleou o Votuporanguense por 5-1 e por conta da goleada e também por conta da vitória e da derrota do Osasco Sporting, o 15 de Piracicaba acabou se classificando 5-1. Água Santa venceu de virada o Osasco Sport, que estava vencendo o jogo. O Água Santa virou e se tornou líder da competição. Ferroviária e Linense já não valia muita coisa. A Ferroviária poderia até ser líder se vencesse, mas ficou no empate. Ituano, esse aqui é o melhor jogo, o melhor resultado aí, né, em termos de situações do campeonato, que o Ituano, todo poderoso, estava vencendo por 3-0, todo mundo falando, o Ituano vai ser o líder da competição. Virou o segundo tempo, o Monte Azul, que perdia por 3-0, buscou o 3-3 e escapou do rebaixamento, hein? Por ter buscado esse resultado. E o Oliveira, ex-técnico da Águia, é o técnico do Monte Azul e acabou livrando o Monte Azul do rebaixamento com esse empate e a derrota do São José para o Sertãozinho. Classificação ficou o seguinte: desta forma, os 8 classificados: primeiro Água Santa, segundo Ferroviária, terceiro Ituano, quarto São José, quinto Sertãozinho, sexto Votuporanguense, sétimo Juventus e oitavo colocado, o 15 de Piracicaba, os 8 classificados. Do outro lado, Osasco Sport ficou fora, era o mais cotado para entrar, ficou fora. Santo André, Taubaté, Inter de Limeira, Linense e Monte Azul escaparam. Grêmio Prudente e São Bento, ano que vem, vão jogar a Série A3. Como ficaram os grupos? Grupo 2, o primeiro Água Santa, terceiro Ituano, sexto Votuporanguense, oitavo 15 de Piracicaba, grupo 3 do grupo do São José, com o segundo Ferroviária, quarto São José, quinto Sertãozinho e sétimo Juventus. Paulito, rapidamente, coloquei aqui ao lado, ó, esse 1-0 contra o Água Santa, 2-1 contra o Ituano, 2-1 contra o Votuporanguense, 3-0 para o 15 de Piracicaba. No grupo 2, tá em verdinho aqui, o São José venceu todos os adversários do grupo 2. Grupo 3, que é o grupo do São José, 2 resultados em vermelho. Perdeu para o Sertãozinho, perdeu para o Juventus, empatou com a Ferroviária em casa. Todos os jogos foram em casa. O São José não venceu nenhum dos 3 adversários que vai enfrentar na segunda fase. Preocupa? Acho que não, Vieira. Apesar de ter essa superstição, né? O São José, ele melhorou muito. Acho que o time, desde que o Jorge Castilho chegou, evoluiu bastante e muitos desses resultados ainda nem era o atual treinador, né? Então, o São José acho que chega com outro ânimo, uma outra cara, não somente a parte tática, mas técnica também e com muito mais moral. Acho que desse grupo, a Ferroviária, com certeza, é uma equipe que vai buscar o acesso junto com o São José. Acho que os dois devem passar de fase, Vieira. Vamos aguardar. A gente vai falar mais também na próxima quarta-feira e sexta-feira também, véspera do jogo. A Federação Paulista vai fazer o conselho arbitral desta segunda fase. Provavelmente vai confirmar o primeiro confronto do São José para o sábado que vem, 19 horas, lá no Frederico Dalmaso contra o Sertãozinho, na cidade de Sertãozinho. Precisamos aguardar, mas a tendência é que seja essa, sábado que vem, 19 horas, contra o Sertãozinho, primeiro jogo da segunda fase, tá certo?